Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 23 de julho. Vamos com as últimas atualizações do mercado da bola. Você sabe, o Botafogo está em busca ainda de zagueiro, volante, ponta direita e atacante. E sobre a ponta, existe sim a possibilidade da chegada de um jogador com boa estatura, força física, velocidade, porém, caso não aconteça, Matheus Martins pode realmente ser a aposta por ali. Vale destacar ainda que os empresários do zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, nessa quinta-feira, vão tentar destravar a negociação com a equipe paulista, justamente porque o atleta deseja fechar com o Botafogo, atual campeão da América e do Brasil. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Um outro destaque que vale comentar aqui é que Matheus Ponte rejeitou proposta milionária para ir para o Oriente Médio. Tinha essa possibilidade, mas, no fim das contas, prefere seguir se desenvolvendo no Glorioso. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal também, clique no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e sempre muito bem atualizado sobre as últimas do Glorioso. Sempre destacando que depois de deixar o like, caso o botão hypar apareça, clica nele também. Assim o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo e com isso mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Simbora, porque temos grandes objetivos a alcançar. Aproveito o começo desse vídeo também para poder falar aqui um pouquinho sobre a Golcase, nossa parceiro. Fala Fogão é embaixador da Golcase. E com o cupom Fala Fogão, na hora de finalizar as suas compras no site da Golcase, você consegue economizar ainda mais. O site está com uma série de descontos mega agressivos. Nesse vídeo daqui eu faço questão de destacar a garrafa Urban, que é uma garrafa 100% personalizável, tem várias estampas maneiríssimas do Botafogo, sem contar que é uma garrafa que fica por menos de R$80 com a utilização do cupom. Então é um produto de qualidade, que vai agradar o seu pai, vai ser um presente super bacana, tu economiza dinheiro e ainda fortalece aqui a nossa parceria. Utilize o cupom Fala Fogão, acesse o site da golcase.com.br ou digitando no navegador, ou escaneando o QR Code que está aqui no banner, ou ainda clicando no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveite, esse mês de julho os preços estão simplesmente espetaculares. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Olha, mercado da bola do Botafogo movimentado, a gente sabe que a diretoria está de olho em algumas situações, zagueiro, volante, ponta direita e atacante, muita gente ainda podendo chegar para o elenco do Botafogo ficar redondinho e a gente ter aquela capacidade de fato de brigar por todas as taças conforme é o nosso desejo. No Brasileirão, parece que a gente está distante do Cruzeiro, mas se liga só nesse cenário. Hoje, 7h30 Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar na Neoquímica Arena. Vamos dizer que o Corinthians segura o Cruzeiro. Não estou nem falando em ganhar, vamos dizer que o Corinthians empate na Neoquímica Arena diante da equipe celeste. No fim de semana, Botafogo vai jogar contra o Corinthians, Cruzeiro vai jogar contra o Ceará. Dá para imaginar a vitória de ambas as equipes, certo? Nesse cenário, quando a gente for enfrentar o Cruzeiro, eles vão estar 9 pontos à frente da gente. Só que o Botafogo vai ter 2 jogos a menos. Se o Botafogo vencer o Cruzeiro no confronto direto e depois aqueles jogos adiados, a gente vence Mirassol e Grêmio, a gente iguala a pontuação do Cruzeiro e está de vez na briga pelo título do Brasileirão. Ou seja, esses próximos 2 jogos do Botafogo são super importantes e, claro, hoje a gente tem que torcer para o Corinthians pelo menos empatar com o líder do Campeonato Brasileiro. Para que a gente possa chegar com força total em todas essas frentes, precisamos, claro, dos últimos reforços, precisamos preencher as últimas lacunas na nossa equipe. E quando a gente fala de zagueiro, tem a situação do Dantas, do Novo Horizontino. Um atleta de 20 anos de idade, boa estatura, vem jogando na equipe paulista, só que o Novo Horizontino, até por conta de problemas que teve em outros negócios, nada a ver com o Botafogo, tá? É bom destacar isso porque já sabe, né? Ultimamente a moda é falar mal do Botafogo o tempo inteiro. O Novo Horizontino só está aceitando fazer o negócio à vista. E aí os empresários do jogador na quinta-feira, após a rodada da Série B, vão tentar destravar essa situação com a diretoria do Novo Horizontino. Tomara que consigam, porque afinal de contas o Botafogo está precisando fazer uma reposição por ali. O Bastos a gente ainda não tem previsão de retorno. E nesse momento, considerando até a saída do Danilo Barbosa, o Botafogo só vai ter
o Caio Fernando, o David Ricardo e o Barbosa. É pouco, 3 zagueiros é pouco, a gente precisa de pelo menos mais uma peça por ali. Indo agora para a volância, o Danilo Barbosa, pelo que parece, vai de fato para a Arábia Saudita, vai jogar no time da 2ª divisão daquele país. E aí, claro, o Botafogo precisa estar de olho nas movimentações possíveis. Afinal de contas, na volância você vai contar com Alan, Danilo, Marlon e Newton. O ideal é que você tenha pelo menos 5 jogadores ali para essa posição, justamente porque o revezamento, né? A questão de você poupar de vez em quando necessário, a questão de uma suspensão, de uma lesão que pode acontecer, você precisa ter jogadores para te dar sustentação por ali. Os volantes que a gente tinha, o Gregory saiu, o Patrick de Paula está saindo também emprestado, o Danilo está indo embora, logo o Botafogo precisa estar de olho nessa função, mas ainda não temos um nome sendo especulado, pelo menos a priori, tá? Importante destacar isso. Na ponta direita, todo mundo concorda que a gente está precisando de força e velocidade pelos lados do campo. Inclusive, esse é o perfil mapeado pela diretoria do Botafogo, segundo o GE. Um jogador de boa estatura, de passada larga, força, velocidade. Ou seja, um jogador que possa replicar aquilo que a gente viu na ponta direita com o Júnior Santos, que a gente viu com o Luiz Henrique. Só que, claro, com o Luiz Henrique num nível assim de excelência absurdo, surreal. Quem dera, né? Quem dera fosse tão simples você encontrar um novo Luiz Henrique. Mas o Botafogo está buscando essa alternativa. Porém, caso não consiga encontrar um jogador que se encaixe, não só nesse perfil, mas também até na parte financeira, o Botafogo, segundo o GE, pode apostar no Matheus Martins. Vale lembrar que o Matheus Martins, quando acabou se machucando, jogou muito contra o Fluminense justamente pelo lado direito, onde ele deu boa profundidade à nossa equipe, força, velocidade. É essa característica do Matheus Martins, mas teve uma lesão muito complicada. Então a gente espera, claro, que o Matheus Martins, nesse processo de recuperação, ele possa estar à disposição o quanto antes, justamente para a gente poder testar e ter tempo, caso necessário ainda seja, de você contratar alguém. Eu sei que essa informação não vai agradar a todos os torcedores, tem torcedor que não leva fé no Matheus Martins. Eu acredito ainda no potencial do garoto. É um garoto, a gente não pode desconsiderar isso. É um jogador que ainda tem muito a desenvolver e evoluir. Infelizmente, teve uma lesão complicada numa das melhores partidas que ele fez no ano, talvez a melhor, contra o Fluminense ele realmente foi muito bem. E agora a gente fica na expectativa para que ele possa voltar. Então fica esse destaque, inclusive esse destaque casa com aquilo que eu venho falando da diretoria do Botafogo segurar um pouquinho a contratação desse jogador, querendo ver como certos atletas do elenco vão dar resposta, Matheus Martins, Santi Rodrigues, Nathan Fernandes, porque foram jogadores que tiveram um alto custo. A gente não pode desconsiderar essa parte da história, não é verdade? Você investiu uma baita grana no Matheus Martins, no Nathan e no Santi. Então a perspectiva de dá um tempinho a mais para ver se vai acontecer. Se não for possível, o Botafogo já classificado para as quartas de final da Libertadores, acredito muito nessa classificação, aí sim você vai atrás e contrata um outro jogador para lá. Eu acredito que é isso que vai acabar acontecendo, até porque nas oitavas de final da Libertadores você só pode fazer 5 alterações. E aí a possibilidade maior é que você coloque o Caio Fernando, Danilo, Montoro, Correia e Arthur Cabral. O Barreira no primeiro momento deve acabar sobrando, mas ele pode entrar nas quartas de final, bem como outros 2 jogadores. Importante bater nessa tecla. Nas quartas de final, 3 trocas. Já tem o Barreira, sobram 2 vagas. O ponta-direita e o atacante. Sobre o atacante, inclusive, a gente ainda não tem nenhuma especulação no momento. E entra a mesma história que eu falei da Libertadores. O Botafogo pode muito bem segurar um pouquinho essa movimentação, segue mapeando as oportunidades de mercado, aquilo que pode ser interessante, porém a gente não pode descartar o seguinte ponto. O Correia, na carreira dele, ele também já jogou ali. Então, mesmo que o Correia não tenha começado voando no Botafogo, você não pode descartar um jogador que jogou na Lazio, que jogou na Internacional, que foi para a seleção argentina, um jogador que teve destaque em alguns momentos da sua carreira. E ele pode conseguir esse destaque no Botafogo. Então, acredito que o scout do Botafogo, a diretoria, também está olhando para o Joaquim Correia dessa maneira. Se você não tiver com o Arthur Cabral ali disponível, você não precisa necessariamente colocar o Mastriani, você pode colocar o Correia. E o Correia é um jogador de imposição física, é um jogador que tem uma boa estatura. Ele pode, nesse momento inicial dele, estar cadenciando mais o jogo? Sim. Mas e como centroavante? Como é que ele se sairia? Ele conseguiria fazer uma boa parede ali, um bom pivô, para poder chamar os seus companheiros para poder tabelar com ele? São coisas que a gente tem, claro, que refletir. O Botafogo está atento, esse é o ponto mais importante. A janela vai até dia 2 de setembro. Talvez as movimentações agora não aconteçam na velocidade que a gente deseja.
Eu gostaria de ver todos os atletas disponíveis o quanto antes, porque a gente não vive só de Libertadores. Você tem Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Mas tudo na diretoria do Botafogo, ainda mais nesse momento que a gente está atravessando dentro da Eagle, precisa ser bem pensado. Eu acredito que, pensando direitinho, você toma as melhores decisões. Quero saber a sua opinião sobre todas essas questões, Fogão. Então, deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta com muita resenha, a partir ali de 1h05 da tarde, a gente trocando aquela ideia sobre o nosso glorioso. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!